Os irmãos e irmãs, aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Hoje quero compartilhar com os irmãos, quero destacar aí a presença do Edivaldo, da Cris, que vieram lá de Maringá, o Vitor está conosco, então vocês sejam bem-vindos no nosso meio. Se tem mais alguém, o Léo, que está aí visitando também, Deus abençoe sua vida, Léo, o Anildo. Hoje sabemos que muitos estão em viagem e é prática mesmo de final de ano as pessoas saírem para viajar, irem ver os seus parentes e se prepararem para logo mais a virada ou a comemoração do Natal. Mas nós ocidentais temos uma facilidade muito grande para distorcer o que realmente significa o Natal. Tanto é verdade que, se você for no Google, eu fui procurando aí algumas imagens para usar na questão da montagem dos meus slides. E eu só encontrei neve, eu só encontrei bola de Natal, bolinhas, essas bolinhas. Aí você coloca lá Natal cinzento, aparece um Natal todo cinzento, com bolinha, com árvore, com neve. Então você percebe que o Natal no Dr. Google só tem isso, essa distorção. Quando não, aparece lá uma estrela e um Papai Noel. Então esse é o Natal que os ocidentais celebram, o Natal que muitos cristãos também contribuem para que haja essa distorção. Tanto é que talvez muitos que não viajaram e não vieram hoje, eles devem estar em casa preparando alimentos, preparando os presentes. Então nós gastamos tempo para isso, para satisfazer o bucho. Por isso que a maior parte dos brasileiros, você olha, a tendência é só expansão. Não há crescimento, há expansão, só dos lados. E a gente percebe que nós, cristãos, que não nos envolvemos com o real sentido do Natal e gastamos tempo para preparar alimento, para preparar presente, aí a gente fica assim como a gente vive hoje, não é? Com uma profundidade imensa nas Escrituras e no que a palavra de Deus tem a falar a nós. Por isso eu quero hoje, a partir desses dois fatos, não é? Um é verdade e o outro é mentira. Então, o Natal verdadeiro é essa imagem de cima, que você vai encontrar pouco no Google, pouco, muito pouco. E a de baixo tem muito, tem muito. Até o Emerson, essa semana, contando para mim que ele foi com a filha dele num local, e aí a mulher chegou e disse: olha, que legal, nós estamos para comemorar o Natal, o Papai Noel chegou na cidade e tal. Aí ela olhou para a mulher e disse: essa história é mentira. Eu fiquei assim, alegre de ver uma menina já desbancando um adulto que está querendo fantasiar uma mentira em cima de uma verdade. Então, nós precisamos aprender isso. E partindo dessa proposta, eu quero hoje refletir com vocês acerca disso aí. Natal, os 3 tempos dessa história. Porque, na verdade, o Natal é uma história. História, não história. História é coisa mentira, é inventada, é mentira, é história, mentira. Mas Natal é história. É um fato comprovado, verídico, algo que realmente aconteceu. Ninguém consegue negar que Jesus veio, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou. Então, às vezes você encontra escritos assim: 10 provas de que Jesus
não existiu. Poxa, se Jesus não existiu, não precisa de 10 provas, uma só. O livro já é tão mentiroso que ele já começa colocando um monte de coisas. 10, 5, 3, não precisa, é uma só. Comprovem que Jesus não ressuscitou e então ele não existiu. A história ela é tão verdadeira que ela é marcada antes de Cristo e depois de Cristo. Então, o Natal é isso, é Cristo nascendo, é Cristo vindo. E para falar dessa história, eu quero usar como base o profeta Miqueias, capítulo 5, verso 2, até o 5, a parte A do verso. Quando eu digo a parte A do verso, os versos são divididos por pontos e vírgulas. Então, no primeiro ponto ou na primeira vírgula, ponto e vírgula, é a parte A do verso, tá? Então, tá aí a parte A do verso 5, essa última frase de baixo aí. Mas o Paulo vai fazer a leitura e você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso, os israelitas serão abandonados até que dê a luz a que está em trabalho de parto. Então o restante dos irmãos do governante voltarão para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus, e eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Amém. Senhor, graças nós te damos nessa noite, porque aqui estamos para ouvir a sua palavra. E queremos rogar a Ti que o Espírito do Senhor nos auxilie e abra o nosso entendimento, para que possamos realmente sairmos daqui aptos a contar essa história aos demais. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos entender aqui o contexto dessa história. É importantíssimo isso. Então, o contexto da história do Natal. Talvez um fato que eu lhe informe nessa noite não tenha tanto significado para você. E por não ter tanto significado para a gente não dá conta do impacto que esse fato, que essa verdade revela, impõe aos crentes. Olha, talvez você não saiba, mas aos 30 anos de idade, Jesus já havia cumprido mais de 300 profecias do Antigo Testamento. Aos 30 anos de idade, Jesus já havia cumprido mais de 300 profecias do Antigo Testamento. Profecias que foram dadas há 2.000 anos antes dele vir, há 1.500 anos antes dele vir. Esta mesmo que o Paulo acabou de ler, ela foi dada há 700 anos antes de Jesus nascer. Então, a gente percebe assim que grande parte das profecias que Jesus cumpre eram profecias que impossibilitavam um homem de procurar cumpri-las. Por exemplo, ele nasceu em Belém e nasceu de uma virgem. Esta é uma profecia do Messias. Então, Jesus, ele não tinha como cumprir essa profecia procurando fazer isso, porque ele foi gerado no ventre de uma mulher e essa
o pariu em Belém. Então, eu não poderia dizer que a dona Margarida pariu o Itamar em Belém, ou eu tentar mudar a minha identidade, o meu nascimento para Belém. Então, essa foi uma profecia que ele não teve como procurar para cumprir. Eu acho que está alto aqui, mas está dando o microfone. Uma outra profecia que ele não tinha como manipular para cumprir foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. E ele foi morto como um bandido. Isso, agora ficou muito bom. Obrigado, Emerson. E ele foi morto como um malfeitor. Ele não manipulou isso para que isso acontecesse. Uma outra profecia, que ele não tinha como manipular, um homem comum não tinha como manipular. A ressurreição. Como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, assim é necessário que o Filho do Homem esteja também 3 dias no seio da terra. E ele ressuscita ao 3º dia. Então, estas profecias, elas fazem de Jesus um homem único, um homem especial, um homem a ponto do pai dele dizer: este aí é o filho que me dá prazer, este é o filho que eu amo, este é o filho que me ama, porque ele faz a minha vontade. Então, Jesus é este homem especial. E por nós não percebermos o impacto dessas profecias, a gente fica assim, olhando para o Natal, porque os nossos olhos, na verdade, eles estão mais naquilo que vem na mesa do Natal, não é? Que contribui, como eu disse, para a nossa expansão. Aí, para você ter noção do impacto disso, alguns estudiosos nos Estados Unidos, físicos e matemáticos, da região do Texas, um grande estado nos Estados Unidos, talvez seja até um dos maiores, se não me engano, por aí, né, Vitor? É muito grande o Texas. E alguns físicos e matemáticos do Texas fizeram uma pesquisa em torno da profecia, do cumprimento de uma profecia. E eles chegaram à seguinte compreensão: dizem que para um homem cumprir 8 profecias, 8, no estado todo do Texas, um homem para cumprir 8 profecias, você vai procurar no estado todo, e o cálculo que eles chegaram é essa: uma pessoa em 10 elevada à 17ª potência. Eu não sei o que é isso, que tanto que dá. Então, alguns tradutores desta pesquisa chegaram a mencionar que, a partir da população do estado do Texas, é como se fosse o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e metade de São Paulo. Certo? Então, olha o resultado. É como se eles estivessem dizendo que, se você pegasse os 3 estados do Sul e metade do estado de São Paulo, que está na região sudeste, e você cobrisse estes 3 estados do Sul e metade de um estado do sudeste com 60 centímetros de moedas, e você marcasse uma moeda e colocasse no meio de todas essas moedas, e um homem achasse essa moeda marcada. Esse é o resultado de uma pessoa que consegue cumprir 8 profecias durante toda a sua vida. E Jesus, aos 30 anos, já tinha cumprido mais de 300 profecias. Por isso que eu digo, nós estamos preocupados com o Natal da barriga, não é com o Natal da reflexão.
Não é com o Natal que muda a mente. Não é com o Natal que muda o coração, que muda o jeito da gente viver. Uma outra coisa que a gente precisa compreender no contexto aqui é o contexto da profecia de Miqueias. Miqueias, esse nome significa quem é semelhante ao Senhor. Esse é o significado do nome. Quem é semelhante ao Senhor? Esse profeta é um profeta menor. Se não me falha a memória, o seu livro é o 33º livro da Bíblia, no Antigo Testamento. 33º livro. Ele é um profeta que está profetizando para o reino de Judá, num período em que o reino já havia sido dividido. Reino do norte, as 10 tribos, e reino do sul, as 2 tribos. Ele é um profeta contemporâneo ao profeta Isaías. Isaías era o profeta de Jerusalém, o profeta que vivia no palácio, o profeta da alta corte, o profeta dos intelectuais e dos ricos. E Miqueias era um profeta que vivia numa cidadezinha distante de Jerusalém, uns 35 quilômetros aproximadamente. É um profeta menor e um profeta de uma cidade pequena, um profeta, como diz o meu sogro, da roça. E esse profeta da roça, da cidadezinha insignificante, está soltando uma profecia acerca do Salvador. Lembrando que o contexto aqui é terrível. Quando ele está fazendo essa profecia, o reino do norte, as 10 tribos, havia sido totalmente devastada, invadida, no ano de 722. Samaria, a capital do reino do norte, ela é invadida pelos assírios. Assírios ficam um pouco acima da Síria. Então, os assírios descem e vêm até o reino do norte, capital Samaria, e destroem, invadem com um rei chamado Tiglat-Pileser III. Ele vem e leva esse povo do reino do norte cativo, mistura e acaba com as 10 tribos. Mistura o povo. A forma de você tirar os princípios e os valores de Deus do coração de uma pessoa é você levá-la para viver num contexto onde a verdade não é verdade. A verdade é mentira. E a mentira se torna verdade. Aí você consegue destruir os princípios e os valores do coração de uma pessoa. E Tiglat-Pileser fez isso. Leva o povo, mistura. E o reino do sul se revolta com isso. E por eles se revoltarem, os assírios vêm, sitiam Jerusalém, mas não conseguem entrar em Jerusalém. Jerusalém só vai ser invadida em 522 pelo Nabucodonosor, que foi um outro império, o Império Babilônico, que vem e faz o serviço que Tiglat-Pileser III não conseguiu. E então esse profeta, não é, da cidadezinha de Moraste, está lá no capítulo 1, verso 1, ele, morando nessa cidadezinha de Moraste, solta essa profecia, dizendo que o Salvador não virá de Jerusalém. O Salvador não virá do grande centro. O Salvador virá daquele lugarzinho insignificante. Por isso que ele começa a profecia dizendo que Belém era a menor dentre todas as tribos e era dali que viria o Salvador. Passam-se os anos e vem, aproximadamente 700 anos depois da profecia de Miqueias, aí vem o relato de Mateus, capítulo 2, verso 1 a 6. Olha só como que é inconcebível nós não
acreditarmos numa história falada 700 anos antes e cumprida 700 anos depois, com fatos históricos que ninguém consegue destruir. Olha só o que Mateus narra. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. Para só um pouquinho. Ficou perturbado. O rei Herodes ficou perturbado. Por que ele ficou perturbado? Porque estava nascendo um rei. Um rei ameaça o poder de outro rei. Um poder ameaçado perturba. Por que vocês acham que a Lava Jato perturba o poder de muitos políticos? Porque ameaça o reino de muitos políticos. Então, olha o contexto que Jesus está nascendo. A profecia é dada num momento de perturbação. A profecia é dada no momento em que o reino do norte havia sido destruído e o reino do sul estava sitiado. Um rei para o lado de fora atormentando o povo de Deus. E agora um rei para o lado de dentro se perturba. Por quê? Porque o verdadeiro rei, o único rei, o rei de rei, está nascendo. Continua. Ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Que profeta que escreveu isso? Miqueias. Miqueias, o profeta que lemos. Mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Aí a gente vai para o primeiro tempo dessa história. O primeiro tempo dessa história nos reporta ao passado. Claro que é ao passado. Não tem como não ser, não é? Então, o verso 2 da profecia de Miqueias vai deixar isso muito claro. De ti virá para mim aquele que será o governador sobre Israel. Embora pequena entre os clãs de Judá, mas é de ti que vem. Então, quando nós lemos a Bíblia, a gente percebe que Deus tem uma mania. Como às vezes nós temos uma mania aqui na terra, Deus também tem uma mania. Se você prestar bem atenção nas Escrituras, você vai ver que a mania de Deus é sempre pegar gente frágil, gente pequena, gente insignificante, para usar na manifestação de seu poder e de sua glória. Essa é a mania de Deus. Eu tenho, por exemplo, uma mania com esse negócio aqui. Às vezes eu assisto ali e eu fico tentando parar de mexer aqui. Todos nós temos manias. E a mania de Deus é essa. A mania de Deus é pegar aquele que não é e fazer dele alguém para confundir aquele que pensa que é. Essa é a mania de Deus. E na história a gente vê isso com clareza. Lembram do gigante chamado Golias? Ele tinha uma mania de ser o herói do seu povo, o herói dos filisteus. E Deus pega um franzino, pastor de ovelhas do campo, para dizer àquele grande
gigante que tamanho não é documento. Que força e agilidade em guerra não é suficiente. Então você percebe isso, que sempre os fracos, eles triunfam sobre aqueles que se acham fortes. Esta é uma mania de Deus. Mas Deus também tem outra mania. Que é o oposto disso daí. Como ele tem a mania de usar o fraco, ele também tem a mania de resistir o soberbo, de encarar aquele que se acha forte, de humilhar aquele que é dono de si, de derrubar, de abater. A história também mostra isso. Lembram quando Deus vai libertar o seu povo no Egito? Ele pega Moisés, um pastor de ovelhas do deserto, e vai, através desse homem, num grande império. Era como se saísse daqui de Perobal, alguém fosse lá nos Estados Unidos e dissesse para o Donald Trump: deixa o meu povo ir, senão eu vou soltar um míssil aqui. O coreano vai jogar um míssil aqui. O que a gente ia arrumar? Nós íamos arrumar uma guerra. Uma guerra não. Primeiro que nem lá da Casa Branca a gente já saía, né? Então percebam, Deus pega alguém pesado de língua e leva. Para quê? Para abater aquele que era poderoso. Foram 10 pragas. E ele teve que experimentar uma a uma, até o gosto mais amargo da última praga, que foi a morte do primogênito. Que dor terrível aquele faraó experimentou. Para quê? Para ele saber que tem um Deus nos céus, que tem todo o poder e controla tudo e todas as coisas. Não foi diferente com Nabucodonosor. Ele viu o poder de Deus através da vida de Daniel, através dos amigos de Daniel, mas ele insistia em ser como Deus, olhar para o império e se admirar. Nossa, tudo isso aqui eu consegui. Aí Deus, um dia, quando ele sai para pensar assim, Deus o diz: você vai pastar como animal. E ele fica um bom tempo comendo grama, como bicho. Diz a Bíblia que os pelos cresceram, como se fosse um animal. Então Deus abate, como Deus também exalta. O passado tem essa função de nos mostrar que não vale a pena confiarmos em nós mesmos. Não vale a pena confiar em nosso taco, em nosso dinheiro, em nossa força, em nossa competência. Não vale a pena. Por quê? Porque quando nós confiamos em nós mesmos, no nosso taco, na nossa força, no nosso dinheiro, é como se nós estivéssemos dizendo: Deus, me abate, me arrebenta, me esmurra, porque Deus não usa gente desse naipe. Diante disso, quando a gente olha para as nossas conquistas, o que elas são? A gente se alegra com pouca coisa. E a gente deixa as nossas conquistas nos engolirem. Uma coisa que precisamos ter diante das conquistas é que nós não somos frutos da nossa alta capacidade.
Nós não somos frutos da nossa alta capacidade. Imagine o que seríamos se Deus não tivesse nos dado dons e talentos. Se Deus não nos tivesse dado uma mente que raciocinasse. Se nós não tivéssemos condições de concatenar as ideias. O que seriam as nossas conquistas? O que valeria delas? Então, se você entrou aqui se sentindo frágil, eu sou incapaz. Se você entrou aqui se sentindo fraco, imerecedor, saiba, é com você que Deus quer manifestar a sua glória e a sua grandeza. Porque só cabe as coisas de Deus dentro de coração fraco, dentro de coração incapaz, dentro de coração que se sente imerecedor. É você que Deus está procurando. É com você que Ele quer avançar nessa guerra. E o oposto também é verdade. Se você entrou aqui se sentindo completo em si mesmo, que não precisa do auxílio de Deus, que Deus morreu, você é um fracasso. É um derrotado em si mesmo. Vencedor é aquele que diz: eu não presto mesmo, eu preciso de alguém que me valorize, alguém que coloque em mim a vida que eu não tenho. É esse que Deus está procurando. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, verso 27 a 29, da seguinte forma: Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Que coisa linda, não é? Então, meu irmão, a mensagem do Evangelho é para gente fraca. Por isso que ele disse que não veio quebrar a cana, ele não veio pisar a cana quebrada. A mensagem do Evangelho é para gente fraca, é para gente incapaz, é para gente que reconhece que em si mesmo não consegue viver uma vida, não consegue ser feliz, não consegue manter-se em paz consigo mesmo. Em segundo lugar, ou o segundo tempo dessa história, vai valorizar o presente. O primeiro nos arremete ao passado, mostrando as coisas que Deus prometeu e que Deus fez e continua fazendo. E o segundo tempo dessa história vai mostrar para o presente, vai valorizar o presente. Então você vai perceber aqui no texto de Miqueias capítulo 5, verso 2 e verso 3, que Miqueias está profetizando numa situação terrível, de destruição do reino do norte, de cerco no reino do sul. É desse lugar, é desse ambiente que ele está profetizando, só que a preocupação dele não está nem com o rei que está para o lado de fora, tentando destruir o seu estado, o seu país. Ele não está preocupado com aquilo. Ele também não está preocupado como que seria o momento em que a profecia dele se cumpriria, com o rei que estaria por lá de dentro, que seria o Herodes. Ele está focalizando
os seus olhos apenas na pessoa bendita de Jesus. Então, o que é que a gente aprende aqui nesses 2 versos importantes? Que nós, cristãos, não temos que estar preocupados com o que está do lado de fora. Nós, cristãos, não temos que estar preocupados com os desafios que virão. Nós, cristãos, devemos ter uma preocupação só. Quem está conosco? Ou quem estará conosco no próximo ano? Quem está comigo agora? Quem está contigo agora? Esta deve ser a nossa preocupação. Porque se nós ficarmos nos preocupando com os desafios que estão por vir, nós não vamos viver o presente conforme Jesus prometeu. Que não era para nós nos preocuparmos com o amanhã, com o pão, com o que a gente se veste. Era para a gente buscar primeiro o reino de Deus. E nós temos uma tendência, eu tenho uma tendência muito grande a me preocupar com o que não é para me preocupar. Enquanto deveríamos fazer como esse profeta. Mais importante de quem está lá fora, ainda que seja o terrível e temível Tiglat-Pileser III. Importante é quem está comigo aqui. Olha que fato lindo. Juízes 6, 15, 16. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Parei um pouquinho. Olha só o sentimento de Gideão. Ah, Senhor, eu? Como? É um homem que está olhando para si e olhando para o desafio, até que Deus olha para ele e diz: Gideão, é com gente assim que eu conto. Mas o que vai fazer a diferença, Gideão, não é porque você é da menor tribo, não é porque você é insignificante. O que vai fazer de você um vencedor é o que está escrito seguinte aí. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Eu estarei com você. É esta certeza que eu preciso ter agora, que eu não estou sozinho. Ele está comigo. E é muito claro que nós vamos nos sentir frágeis, insignificantes, às vezes os menores. Isso é bom, não é ruim não, isso é bom. Para a gente descobrir que realmente somos isso. Mas que, se estivermos em Jesus, e Jesus estiver em nós, ninguém é capaz de nos derrotar. Estou dizendo derrota, não no sentido financeiro, não no sentido emocional, estou dizendo no sentido de vida eterna. Porque Jesus disse:
ainda que matem o seu corpo, eu tenho o poder. Então vocês temam não aquele que mata o corpo, mas temam aquele que tem o poder de lançar a vossa alma no inferno. Porque a gente tem uma mente de que vencedor, ele não perde. Não é essa a perspectiva bíblica. Vencedor é aquele que não morre. Ele vive eternamente. Matam o corpo, mas o espírito está vivo. Matam o corpo, mas no último dia, no último soar da trombeta, esse corpo que foi morto se juntará. Ele ressuscitará. E ele será transformado de glória em glória, até ser a imagem daquele que é perfeito. Então, é esta a certeza. Ninguém é capaz de subjugar uma pessoa que está com Deus, que está com Jesus. Na verdade, aqui, no capítulo 5, verso 2 e 3, eles vão apontar para dois fatos que merecem nossa atenção. Rapidamente, o primeiro fato dele, que vai apontar, é a loucura da encarnação. Isso aqui é uma loucura mesmo. Olha o que o texto vai dizer ali. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Eu fiz questão de grifar a parte da encarnação, para ver a loucura disso daqui. É como se Miqueias estivesse dizendo que Jesus, ele não se torna ser vivente quando ele nasce do ventre de Maria. É como se ele estivesse dizendo, ele já existia. Ele é de tempos passados, origens distantes. Por isso que muitos tropeçam na encarnação. É aquilo que o próprio João e o Paulo vão escrever em seus livros. Primeiro, vamos ler João capítulo 1, verso 1 e verso 2, e depois Colossenses 1, 17. Os dois textos estão aí projetados. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Imagine a loucura da encarnação, gente. Não é uma loucura esse negócio? Imagine Deus conversando com o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. O Pai chega, abraça o Filho, abraça o Espírito. Estão os três ali e o Pai diz, chegou a hora. O Filho diz, ok. O Espírito vai e fecunda um óvulo. E aquele que criou todas as coisas pelo poder de sua palavra, o Deus onisciente, o Deus onipresente, onipotente, se torna um embrião dependendo de ser alimentado pela sua criatura. E passa 9 meses na escuridão de um ventre. Por isso que a encarnação é uma loucura. Por que isso foi necessário? Porque o primeiro homem falhou. O primeiro Adão falhou. A Bíblia vai falar do segundo Adão. Hebreus vai dizer do segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Cristo. Ele agora não nasce mais num jardim.
Ele não é mais tentado num jardim, agora ele nasce num ambiente hostil e ele vai ser tentado no deserto. Tentado com as mesmas tentações que nós somos tentados. E foi tentado pela mesma serpente, ou a antiga serpente que tentou o primeiro Adão. Só que este segundo Adão, o Cristo, aquele que nasceu da Virgem, aquele que era o Todo-Poderoso, o Onipotente, o Onipresente, que ficou localizado, restrito, dependente, agora nasce. Para pegar a minha culpa, para pegar a sua culpa, para pegar o castigo que era meu, que era seu, e colocar sobre os seus ombros e nos reconciliar com o seu Pai. É para isso. A encarnação serviu para isso. Para Cristo ser punido e pagar a minha dívida. Para que eu pudesse e você pudesse ter paz com Deus. A segunda coisa que a gente percebe aqui nesse fato é a disciplina de Israel, verso 3. Por isso os israelitas serão abandonados até que aquela que está no parto dê a luz. E o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Tem duas coisas importantes aqui. Qual foi então a disciplina de Israel? Sabe aquela folha branca que você vira ali na Bíblia entre o Antigo e o Novo Testamento? Aquela folha branca chama-se período intertestamentário ou período interbíblico. Aquela folha branca ali tem 400 anos de silêncio. A gente vira aquela folha branca com uma facilidade imensa, sem saber que ali tem 400 anos que Deus se calou. E esta foi a disciplina para Israel. Por quê? Porque Deus separou Israel, para Israel viver a vida que ele queria, e através da vida que Israel vivesse, os outros povos desejassem viver como Israel. Mas Israel, ao invés de construir a sua vida pautada nos princípios e valores da palavra de Deus, eles resolveram construir a sua vida e os princípios deles pautados nos valores da sociedade de sua época, que era corrupta, que era incrédula, idólatra e abominável. Então, o que Deus faz? Deus se cala e Deus entrega o povo de Israel ao sofrimento. Então, notem vocês que quando Jesus nasce, ele nasce para apontar um novo tempo. Um novo tempo ele vem apontar. Isaías 7, verso 14. Um profeta contemporâneo ao Miqueias. Por favor, Paulo. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Qual é o sinal? Emanuel, Deus conosco. 400 anos de silêncio, todo mundo sem Deus, todo mundo perdido, Deus sumiu. O sinal é esse: o menino nascerá e ele será Emanuel. Emanuel. O Lucas não parou com isso ainda. Vou ter que levar ele num lugar aí para fazer uma troca de chip. Então, percebam, esse governante, ele também tem irmãos que não são descendentes de Abraão. Engraçado isso, né?
Porque quando você vai para Gênesis, você percebe que até o capítulo 11, Deus se relacionava com o mundo, com as pessoas de todos os povos. Até que constroem lá aquela torre, e dali vira aquela bagunça, e a partir do capítulo 11, você percebe Deus separando do meio de todos os povos um povo, Israel, para se relacionar. Do meio de Israel, Deus vai se relacionar com o remanescente fiel, tribo de Judá. Isso tudo é história bíblica. Aí tem os 400 anos de silêncio, Deus não se relaciona com ninguém. Nasce Jesus. Olha como a história está sendo consertada. Jesus nasce para se relacionar com quem? Com os discípulos. Dando aos discípulos uma missão. Vão até os judeus, falem de mim para eles. Vão até os samaritanos, falem de mim a eles. E vão até os confins da terra. Então, o nascimento de Jesus é um marco, novamente, onde Deus, que se relacionava com todos os povos até Gênesis capítulo 1, agora em Jesus, ele está voltando para se relacionar com todos os povos da terra, a partir da missão que ele deu aos apóstolos. É o conserto do que nós homens fizemos de errado. Por isso que Atos 1:8 vai dizer: e receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, qual é a nossa missão no presente, irmãos? É contar essa história sobre o Natal. É dizer que Jesus veio assumir o nosso lugar na cruz para nos reconciliar com Deus. É anunciar que o sacrifício de Jesus foi perfeito e aceito por Deus. E a maior prova disso é que ele ressuscitou. Se não tivesse sido aceito, ele não teria ressuscitado. É nós afirmarmos, com as palavras de Jesus, de Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, que: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. O Deus do Antigo Testamento que disse ao Gideão: eu estou com você. É o mesmo Deus do Novo Testamento que está dizendo que estará comigo, estará com você, nos momentos em que nós estivermos fazendo aquilo que Ele nos mandou. Ele não estará conosco no boteco, Ele não estará conosco na prostituição, Ele não estará conosco no pecado, Ele estará conosco no serviço e na missão que Ele nos deu. É muito claro isso aqui no texto. Em terceiro e último lugar, rápido aqui porque eu estou vendo lá que já deu a hora. O terceiro tempo dessa história aponta para o futuro. Então, o futuro, verso 4 e verso 5, a parte A. Não é? Então, você vai perceber o quê? Que esse Jesus aqui, que nasce da Virgem, ele morre, ele ressuscita, e ele sobe, ele é assunto aos céus, e ele dá uma promessa de que ele vai voltar para estabelecer o seu reino, e o seu reino eterno. E é isso que nós precisamos anunciar. Então, às vezes eu fico me perguntando, por que Jesus, no momento em que ele ressuscita, ele já não estabelece o seu reino? Não seria mais fácil?
Aí, no mesmo momento, eu fico pensando, mas se ele tivesse estabelecido o reino dele, o Paulo, o Paulinho, o Marlon, a Vanusa, o Paulo, nossa, quanto Paulo! E faltou uma meia dúzia de Paulo ainda. Nós não seríamos cidadãos, nós não seríamos embaixadores do reino de Deus. Por isso que Jesus disse aos discípulos: o reino de Deus está em vós. Vai ser implantado? Vai ser implantado. Em sua totalidade? Vai ser plantado. Então, quando nós começamos a viver os últimos dias? Os últimos dias nós já começamos a viver a partir do momento em que Cristo ressuscita. E eles vão terminar quando Cristo voltar. Por isso que as Escrituras dizem que nós estamos vivendo os últimos dias. E os últimos dias estão sinalizados com o esfriamento do amor pelas coisas de Deus, com a ganância, a avareza, o ódio, a injúria, o pecado, a perversão, que é a distorção da verdade, fazendo da verdade uma mentira. Então, estes são os últimos dias. E agora, no verso 4 e 5, Miqueias está falando do tempo futuro, ou da pós-instalação do reino de Deus, que é o mesmo que Apocalipse 7:17 vai dizer. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Aqui entra aquela ideia da teologia sistemática de Eldon Led. Nós já estamos vivendo no reino, mas ainda não em sua totalidade. Já e ainda não. Engraçado, porque nós vivemos dias de tormento, dias em que a gente chora, como a Simone disse aqui, dias em que a gente experimenta o fel da violência, dias em que a gente ouve notícias de que um ente querido nosso partiu, dias em que a gente ouve diagnósticos desfavoráveis a nós mesmos, dias em que parece que as nossas forças se esvaíram. E de repente, no meio de tudo isso, vem algo dentro de nós que não nos deixa desanimar. Porque vai chegar o dia em que essa profecia, e ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza deles alcançará os confins da terra. Chegará o dia em que esse pastoreio vai ser implantado. A tristeza já não vai mais acontecer. Você não vai mais chorar. Hoje a gente chora, mas um dia nós não vamos mais chorar. Eu já disse isso uma vez aqui e vou repetir. A minha mente, o meu coração, a minha heresia é que no momento em que eu partir dessa vida para encontrar-se com o meu Senhor, Ele estará com uma toalha nas mãos. Para quê? Para enxugar as lágrimas derramadas no caminho. Você tem chorado bastante? Se você tem chorado bastante, essa profecia é para você, porque Ele enxugará de seus olhos toda a lágrima. É como se Ele dissesse: vem, meu filho, acabou, acabou,
Acabou. Daqui para frente é só paz. Daqui para frente é só alegria. Daqui para frente, a criança vai poder brincar, como diz o profeta Isaías, colocar a mão no buraco da áspide, passar a mão no leão. O leão vai pastar como boi. Todo mundo vai voltar a ser vegetariano. Não vai ter mais colesterol. Não vai ter mais barriga grande. Todo mundo vai estar bem. É isso que o texto está falando. Miqueias aponta essas duas verdades aqui. O reino não foi instalado, ele se estabelecerá. Então, às vezes, Deus permite esse sofrimento na nossa vida, porque nós estamos vivendo num mundo onde o governo desse mundo é quem, gente? É Satanás. E ele permite esse sofrimento para a gente perceber que o dinheiro é incapaz de enxugar a nossa lágrima. Ele permite para a gente preencher, para a gente descobrir que o vazio do nosso coração não se preenche com dinheiro. Tem um irmão aqui da nossa igreja, o Janduí. O irmão do Janduí, acho que foi há 2 anos para trás, aí, ele ganhou numa Mega Sena. O irmão do Janduí. E ele viveu, acho que mais uns 6 meses ou 7 meses, e depois morreu de infarto, não sei o que deu lá. Cara, dinheiro não preenche. Então talvez você está naquela expectativa de entrar no bolão dos crentes da Mega da Virada. Cara, eu estou dizendo, você está correndo risco, talvez você pode até ganhar. E daqui 6 meses você deixar tudo aí. Ó. E quem vai gostar, sabe quem é? É aquele que vai casar com a sua esposa, que ele vai dizer, nossa, mas o finado era bom, hein? Vamos passear? Uma outra coisa que ele aponta é o que nós precisamos de fato. Nós não precisamos de dinheiro. Nós não precisamos de coisas para preencher o nosso vazio. Nós precisamos de Deus. E ele diz aqui o que nós precisamos. Ele será a sua paz. Paz no português é ausência de conflito. Em hebraico é shalom. E shalom nada mais é do que plenitude de paz em meu ser. É mais completo. Plenitude de paz em meu ser é o mesmo que eu tenho paz comigo mesmo, tenho paz com Deus, tenho paz com a minha esposa, tenho paz com o meu filho, tenho paz com o meu vizinho, tenho paz com a natureza, com os animais. Por isso que nós vivemos o reino de Deus dentro de nós, mas ainda não está implantado. Esse momento vai chegar. Nós viveremos um momento em que realmente essa paz reinará por completo. Isso é Shalom, nada mais é do que a volta aos mesmos sentimentos de nossos primeiros pais antes do pecado. Os nossos primeiros pais antes de pecar, eles tinham paz com Deus, com a natureza, consigo mesmo. E o que nós precisamos é de paz. Paz. Então, qual vai ser a sua oração nessa noite lá com os seus familiares? Qual vai ser a sua oração? A nossa oração precisa ser: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque só assim nós teremos realmente a paz que preenche, a paz que o mundo não pode dar, a paz que o diabo tem distorcido
para roubá-la de nós, dizendo que nós vamos tê-la quando nós tivermos um bom emprego, quando nós tivermos garantias, quando nós tivermos isso, aquilo outro, e a gente se escraviza de coisas, procurando essa paz. E Jesus disse: eu vos dou a paz, a minha paz, a paz que o mundo não pode dar a vocês. Por isso que Isaías, capítulo 9, verso 6, vai dizer o que está escrito aqui e a gente caminha para o final. Não foi colocado lá. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Nós precisamos de paz. E não existe como termos paz se ele não for o príncipe, o rei da nossa vida. Então, você sabe para que nós fomos salvos? Não foi para ganharmos dinheiro, não foi para sermos famosos e nem para irmos ao céu. Porque se fosse para ir ao céu, não seria mais fácil assim que você se converte, morre, nasceu de novo, se converteu agora, Jesus te leva para o céu. Seria bom demais, né? Então, nós fomos salvos porque nós temos que cumprir uma missão. E a missão que nós temos que cumprir, ela vai apressar, ela vai determinar essa volta que Jesus tem para fazer na instalação perpétua e completa de seu reino. Então, esse aqui é o desenho do Natal. Guarde esse desenho na sua mente. É esse desenho do Natal que nós precisamos ter. Aqui está um folheto de evangelismo, tá bom? Para você. Jesus veio. A seta que desce é Jesus veio. Jesus se fez homem. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele ressuscitou, foi assunto aos céus. Os últimos dias começam a partir de sua ressurreição. E quando ele foi assunto aos céus, Atos capítulo 1, verso 8, ele nos deu uma missão. Do quê? De anunciar que o mesmo Jesus que veio vai voltar. Não foi essa a mensagem que os anjos deram aos apóstolos quando eles estavam reunidos e Jesus foi assunto aos céus? Varões galileus, que vocês estão aí admirados. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, há de voltar para julgar vivos e mortos. Esta é a real história do Natal. Aponta para o passado, transforma o nosso presente e garante o nosso futuro.